gente. Então, a gente vai reiniciar de antes, de onde a gente parou da aula anterior, que é dos conceitos básicos de cinemática. Eu tenho comentado com vocês rapidão. Isso aqui rapidinho. Bom, então os conceitos básicos eu coloquei para vocês a respeito do ponto referencial, do movimento e do que é repouso. Então tudo isso é muito relativo. Só não é relativo ao ponto referencial, porque ele é a base para que você avalie se existe um movimento ou não de determinado corpo. Então, se ele estiver parado, é corpo. Se ele estiver em movimento, a gente vai chamar de móvel. Então, que esse ponto referencial é o ponto de observação, o ponto do qual você toma como referência para saber se um determinado móvel ou se um determinado corpo ele está em movimento ou ele está em repouso. Então, o movimento ele só é dado quando existe uma variação de distância em relação a esse ponto referencial, e o repouso é quando não há variação de distância em relação a esse ponto referencial. Eu tenho um GIF de uma pessoa andando de skate. Então, se você tomar como referência a menina e o skate que ela está sobre ele, entre os dois não existe um movimento. Ela está em repouso em relação ao skate. Agora, quando se trata entre ela e um ponto de referência externo, como, por exemplo, um poste que estava a certa distância, então ali a gente identificava que ela estava em movimento, porque havia variação de distância. Entre ela e outro participante do grupo, da imagem anterior, não havia movimento, porque não havia variação de distância. Então, deixa eu voltar aqui, para vocês lembrarem qual é o vídeo que eu estou colocando, esse aqui. Tá vendo aqui? Então, entre a menina e o skate não há variação de distância, ela está em repouso em relação ao skate. Entre a menina e a colega não há variação de distância, porque elas mantêm velocidades iguais. Entre ela e o poste lá atrás, que ficou lá atrás, então entre ela e o poste houve variação de distância. Então ela está em movimento ou repouso. Depende do ponto de referência com o qual a gente tome como ponto de partida para observação do movimento. Lembrando que móvel é qualquer corpo que entre em movimento. Então, eu coloquei essa imagem do trem para que a gente falasse sobre corpo extenso. Professor, então o ponto referencial é a menina ou o poste? Porque o tamanho dele é tão grande quanto o espaço que ele deve percorrer. Então, se eu vou calcular, por exemplo, a distância que o trem percorre nessa ponte, para que ele ultrapasse totalmente, se eu tenho uma ponte, por exemplo, de 200 metros ou 300 metros, e um trem que chega a quase esse valor, digamos 100 metros, 200 metros, imagina aí, a ponte de 300 e o trem tem 200. Se eu for levar em consideração a distância total que ele tem que percorrer, é a distância da ponte mais a distância completa dele. Porque quando a parte frontal, a parte dianteira do trem, ultrapassar a ponte, ele ainda tem 200 metros para passar por cima dela. Então, eu tenho que somar a distância total da ponte com a distância total do trem. Nesse caso, ele é um corpo extenso. Se eu considerar esse trem sendo transferido, sendo passado ou passando por um estado inteiro, por uma longa distância de 5.000 quilômetros, 400 quilômetros, aí ela já não é mais considerada corpo extenso, porque o tamanho dele é relevante. Também é uma questão de ponto de vista, de observação. Então, a gente tem o conceito de corpo extenso, o conceito de ponto material. O corpo extenso é quando o tamanho do móvel é relevante para a resolução de um problema, como no caso do trem. Se, por exemplo, é um carro passando numa ponte como aquela, o tamanho do carro é irrelevante em relação ao tamanho da ponte. Uma ponte de 300 e um carro de 4 metros, então isso daí não tem uma diferença muito grande que possa ser considerável para a resolução de um problema de física. Então a gente chama esse móvel de ponto material. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, aí foi que a gente teve o corte do vídeo. Então, nesse ponto, gente, nesse ponto do conteúdo, deixa eu consertar. Então, o que é que a gente analisa aqui, então? O menino chutou a bola, tá? Deu um balãozinho aqui. Observem que o trajeto
O trajeto da bola ele é identificado por linha pontilhada. Isso aqui, quando o cara chuta, é claro que não vai ficar essa linha pontilhada lá em cima, a gente representando. Então, isso aqui é a representação de uma trajetória. É por onde o móvel percorreu. E, geralmente, a gente representa assim, com essa linha pontilhada. Então, essa trajetória aqui, ela forma um arco, é uma trajetória parabólica, ela forma uma parábola. Um satélite que está ao redor da Terra, ele sai desse ponto e volta para o mesmo ponto, ele andou em círculo, então a trajetória dele é uma trajetória circular. Aqui a gente tem uma trajetória irregular, uma trajetória curvilínea, tá? E a gente tem uma trajetória que parte de um ponto direto para o outro, é uma trajetória retilínea. A distância mais próxima entre dois pontos é uma reta, tá, gente? Aqui a gente vai ter a trajetória em que duas delas são cobradas normalmente em física. Tá? No ano, você tem apenas essa trajetória aqui, em que a distância entre dois pontos se torna retilínea. Então, o movimento que a gente vai trabalhar em física é o movimento uniformemente variado em trajetórias retilíneas. O movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento circular, movimento parabólico, tal, a trajetória. Então, isso aí vocês veem depois lá no ensino médio. Tá? Então, aqui a gente tem a repetição de movimento, tá? Parabólica. Esse aqui é o movimento que eu comentei com vocês. Como se fosse, por exemplo, uma pessoa andando de bicicleta. O pneu ele faz um movimento circular, mas se você botar um ponto fixo nesse pneu, ele vai fazer um movimento repetido. Tá? Então, são trajetórias que a gente tem e que eu arrumei aqui para a gente para fechar essa parte de trajetória, dos tipos de trajetória. Então, o que é uma trajetória é uma sequência por onde o móvel percorre durante certo movimento. Então, a gente tem a retilínea, que é a que a gente vai trabalhar bem, a gente vai trabalhar muito essa aqui. A trajetória circular, isso aqui fica para o ensino médio, no ensino fundamental a gente não é colocado, porque não é alguns conceitos de trigonometria que vocês só vão ver lá no ensino médio. A parabólica, a elíptica, a cicloide, a helicoidal e a curvilínea. Então, aquela da bicicleta a gente chama de cicloide. Imagina o movimento de espiral, uma mola, certo? Então, isso aqui é formando uma hélice, é um movimento helicoidal. A curvilínea que eu coloquei para vocês é a elíptica, que é a que a Terra faz ao redor, por exemplo, do Sol. Né? Ela não faz uma trajetória circular, ela faz mais alongada, uma elipse. A partir desse ponto, então a gente vai analisar a posição escalar, posição ou distância escalar, certo? Em inglês, space, em português, distância, eu prefiro D, certo, gente? Alguns professores e os livros, eles trabalham S, porque como é uma sigla inglesa, então você aprende aqui, aprende em qualquer país, porque é a linguagem universal hoje da ciência é o inglês. Né? Então, por isso que o pessoal trabalha muito com essa. Eu gosto de D porque eu gosto de português. Certo? Eu gosto de inglês, é a professora Márcia. Então, você tem o seguinte aí. A posição é o lugar onde instantâneo, ou seja, que em determinado momento, em determinado período de tempo, você vai identificar um determinado móvel. Certo? Um determinado corpo, um determinado móvel, então um determinado ponto de uma trajetória em certo instante, em certo momento. A gente tem aqui a representação de uma trajetória. Toda trajetória ela deve ser marcada como um ponto de origem. Esse ponto de origem a gente vai colocar como distância ao local D, S0, local D. E como se trata de um marco inicial, você pode ter, por exemplo, no sentido da direita, no sentido da esquerda. Então, se para a direita, nesse caso aqui, nesse caso do esquema, se para a direita eu apontei que é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, se eu vou no lado oposto, então ele tem que ser o sentido negativo da trajetória. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Certo? Então, a trajetória é marcada assim. A partir do ponto zero, que é a origem dos espaços, a origem da trajetória, em um dos sentidos, você identifica, isso aí a gente define. Tá?
Você define como a escala positiva da trajetória, e aqui a gente coloca como escala positiva, só para identificar a direção do movimento. Então, se eu estou indo para um lado em que o resultado do cálculo da distância deu positivo, então eu estou no sentido progressivo da trajetória, no sentido positivo da trajetória. Se eu parto desse ponto para o lado oposto, então no sentido negativo, retrógrado da trajetória. Então, essa daí é a classificação do movimento de acordo com a trajetória. O movimento ele pode ser progressivo, quando a distância é positiva, então você vai no sentido positivo da trajetória, ou ele pode ser retrógrado, quando você vai para o sentido negativo da trajetória. Todo trajeto, por exemplo, nas estradas, eles são marcados. A gente vai encontrar sempre algumas placas identificando qual é o quilômetro daquela trajetória. Então, se você for, por exemplo, daqui para Itabaiana, você vai encontrar umas plaquinhas, daqui para Aracaju, você vai encontrar umas plaquinhas dizendo de Itabaiana para Aracaju. Você vai encontrar lá na BR umas plaquinhas marcando 56 quilômetros, 54 quilômetros, 52 quilômetros, a cada 2 quilômetros geralmente tem uma placa. Certo? E ela vai diminuindo o valor até chegar em Aracaju. Você pega lá na Oswaldo Aranha, aí você vai encontrar ali também, porque ali está marcando a BR-235 ainda, certo? Então, quando se trata naquele trajeto, eu estou identificando que tem uma origem. A origem é onde chegar no ponto zero. Chegou no ponto zero, ali é a origem. Então, quando eu parto de lá para cá, que eu venho no sentido aí, Aracaju e Itabaiana, as plaquinhas vêm com valor 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, ela vem aumentando de lá para cá. Então, confirmando realmente que a trajetória é marcada e essa trajetória ela tem a origem Aracaju e a partir dali ela vem crescente na direção Aracaju, na direção Itabaiana, na direção, por exemplo, Carira, tá? e outras regiões aqui para cá. Então você tem qual é a vantagem, tá? Por exemplo, de uma marcação dessa. Isso daqui para o controle da Polícia Federal é importante, né? Acontece um acidente, tal. O povoado de Juncumbira. Povoado de Juncumbira, não sei nem onde é esse povoado de Juncumbira. O cara também da Polícia Federal, ele pode ser novato por aqui, ele não sabe onde é. Mas se disser que é no quilômetro 17, ele vai saber que é ali perto de Areia Branca. Desculpa, perto do Oiteiros. Então, é mais próximo de Aracaju do que de Itabaiana. Se for no quilômetro 52, é ali perto daquele posto. Então, você tem, definindo o local da trajetória, você consegue definir a posição onde o móvel se encontra. Tá? Então, por isso que a gente chama de posição escalar, onde ele está, em determinado momento. Só que durante um movimento, ele não fica só no lugar, evidentemente, porque se há movimento, há deslocamento em relação ao ponto referencial. Então, ele vai mudando de posições. Aí eu quero que vocês lembrem aqui, por exemplo, você vai encontrar aqui posição 2 menos, tá? Menos 2, isso quer dizer que ele está antes da origem da trajetória, posição 0 e posição mais 2. Então, eu vou supor que a trajetória que ele está, o movimento que ele está percorrendo, é nesse sentido da trajetória. Então, aqui é a posição que ele estava no início, e aqui é a posição que ele estava no final de um movimento. Aqui, posição de início, distância inicial, S0, ou DI, ou D0, né, como a pessoa coloca, e aqui a posição final dele nessa trajetória. Certo? Nesse caso aqui, você tem a posição mais 2. Então, posição no tempo 1, menos 2. A posição no tempo 2, 0. Ele chegou na origem da trajetória. Não quer dizer que ele caminhou 0 km, tá, gente? Ele caminhou quantos quilômetros aqui? 1, 2. Ele caminhou 2. Só que do sentido negativo para a origem da trajetória. No tempo 3, ele estava na posição mais 3. Desculpa, mais 2. Então, você tem, ele caminhou mais 1, mais 2. Certo? Então, qual seria a distância total que ele percorreu? Aí, se você for olhar só os valores, professor, então aqui ele não caminhou nada. Ele tem menos 2 aqui mais 2 com menos 2 daria 0. Só que não é isso, né, gente? Se eu for contar aqui a escala que foi montada, cada ponto da escala
representa 1 quilômetro, 1 metro de movimento. Está falando de quilômetro, é metro. Então, 1 metro de movimento. Então, aqui, 1 metro, 2, 3, 4. Ele caminhou 4 metros. Certo? Caminhou 2 até a origem e caminhou 2 depois dessa origem. Então, como é que a gente faz para definir essa posição, essa variação da posição escalar? Essa variação da posição escalar é identificada como ΔD. Tá vendo aqui, ó? ΔD ou ΔS. Lembrando que nas questões, geralmente, eu coloco ΔD, certo? Nas minhas resoluções. Aí vocês podem colocar como acham que fica melhor de lembrar para a turma, tanto faz. Isso aqui não é nada de intrigante para a turma. Então, o que é que representa essa variação de distância? Essa variação de distância representa a diferença entre a distância final e a distância inicial. Realmente nessa condição, certo? Ou seja, ΔD é a distância final menos a distância inicial. O delta, geralmente ele vai trabalhar isso aqui em física. ΔD, variação de distância final, distância inicial. ΔT de tempo, variação de tempo final menos tempo inicial. Se for um ΔV, que a gente vai trabalhar, variação de velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? Então, é sempre uma variável final menos uma variável inicial. Certo? Bom, então, o sinal da variação de distância, positivo ou negativo, no resultado final, quando finaliza a questão, que você resolve o cálculo, se der negativo, lembre que é porque ele andou menos. Certo, gente? Ele andou aquele valor, a gente chama de módulo, né? O módulo, só o valor. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20. Então, isso daí é o valor. O sinal desse resultado é só para indicar se ele teve um movimento progressivo, lembrado que é? Movimento progressivo, quando ele anda no sentido positivo da trajetória, ou ele andou no sentido retrógrado. Tá? Ele andou no sentido negativo da trajetória. Só isso, tá? Nada mais do que isso. Mas o módulo da distância é sempre o que interessa para a gente, que é o valor real. Se ele estiver no sentido positivo, progressivo, se ele estiver no sentido negativo, aí a gente diz que o movimento é retrógrado. Então, resultado positivo, movimento progressivo. Resultado do ΔD negativo, movimento retrógrado. Então, vamos colocar o exemplo que eu disse para vocês, para vocês lembrarem. A distância final que eu imaginei, que eu coloquei para vocês do movimento naquela questão, naquele exemplo, naquela figura da posição escalar, é que ele partiu de um ponto menos 2 da trajetória e ele chegou no ponto mais 2 da trajetória. Então, como é que eu vou colocar isso em cálculo? Como é que eu acho o quanto ele caminhou? A gente já viu que foi 4. Aqui eu fui contando o valor da escala. Mas a gente pode fazer com uma fórmula simples, que é a fórmula da variação da distância. Distância final menos distância inicial. Então, se a distância final é 2, positivo, menos a distância inicial, está vendo aqui a distância inicial, qual foi esse valor? Menos 2, então eu trago esse menos 2 e coloco entre parênteses. Se o sinal for positivo, se for mais 2 e mais 10, tá? Então, seria mais vezes menos, daria menos, precisaram colocar. Aqui eu coloco só para vocês lembrarem que, como é um sinal negativo, eu tenho que multiplicar negativo, negativo, então a gente vai ter o sinal positivo, a mudança de sinal. Vocês aprendem lá em matemática. Então, a variação de distância nada mais é do que 2 mais 2, variação de distância, 4 metros, que foi o que a gente definiu. E o resultado ele deu positivo. Supondo que tivesse uma inversão aqui, por exemplo. Tá? Se ele tivesse partido da distância mais 2, e se tivesse chegado na distância menos 2, qual deveria ser a distância percorrida por esse móvel? Ele percorreria 4 metros. A mesma coisa. A distância é a mesma. O que é que vai mudar? Somente o sinal. Tá? Por que mudaria o sinal? A distância inicial menos... a distância inicial seria mais 2, mais vezes menos daria menos, e a distância final seria menos 2. Menos 2 por menos 2, menos 4. Então, o resultado seria negativo aqui, só isso.
porque ele estaria caminhando no sentido negativo da trajetória, certo? Bom, a gente tem a variação de tempo, que é uma coisa muito parecida, só que aí você tem que lembrar, tanto na questão da distância quanto na questão de tempo, que a unidade é importante que você lembre, que você defina. Como assim? Imagine que eu lhe dei uma distância em metros e um outro valor de distância em quilômetro. Eu não vou, ou eu tenho tudo em quilômetro, ou eu devo ter tudo em metro. A unidade tem que ser a mesma. Certo? Não pode ter unidade de metro, unidade de centímetro na mesma questão. Tem que ter a mesma unidade de medida. A mesma coisa para tempo. Então, muitas vezes a questão ela traz para vocês a informação em minutos, ela pede, por exemplo, em horas. Você converte, tem que fazer a conversão. Lembrando que 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora vai ter 3.600 segundos, depois eu coloco isso aí quando for em questões. Então, a unidade de tempo tem que ser sempre a mesma. Ou coloca tudo em segundos, ou coloca tudo em minutos, ou coloca tudo em horas. Tá, gente? Porque senão não vai dar certo o resultado. A escala de unidade tem que ser a mesma. Então, imagine o seguinte. Um corpo, um móvel partiu de certo ponto da trajetória e gastou 20 minutos até chegar à origem da trajetória. Chegou ao seu destino depois de 1 hora e 25 minutos. Então, qual seria a distância da origem até o seu destino? Então, ele gastou 20 minutos, o tempo, e chegou ao seu destino depois de 1 hora e 25 minutos. Lembrando que o tempo total gasto pelo indivíduo aqui, a gente já está encerrando, tá, gente? Já apareceu aqui o avisozinho de tempo. Cada vez que passa, diminui o tempo aqui da reunião. Certo? Então, daqui a pouco a gente encerrando. Vou colocar rapidinho só, para colocar em 5 minutos, para eu passar a atividade para vocês. Quanto tempo ele gastou na trajetória? Então, tempo inicial de 20 minutos, tempo final, 1 hora e 25 minutos. Então, o tempo total que ele gastou foi isso, até chegar na origem foi 20 minutos, e eu quero saber o tempo que ele gastou da origem até a sua distância final. A gente converte tudo, por exemplo, para minutos, tá? Fica mais lógico. Lembrando que é 1 hora e 25 minutos o total de tempo. Essa 1 hora representa 60 minutos. Tá? É só um exemplo, a gente poderia fazer mais simples, né? Para identificar e fazer a soma. Mas, só para a gente padronizar como é que vocês poderiam fazer. 1 hora tem 60 minutos, mais os 25 minutos que ele andou, então eu tive um total de 85 minutos de movimento total. Tá? Do ponto de partida, da origem, até chegar no ponto final da trajetória. Então, a distância, o tempo final foi de 85 minutos, mas ele gastou até a origem 20. Então, quanto tempo ele gastou? 85, é o tempo final, ou tempo total, e subtrair pelo tempo inicial. Tá? Nesse caso, o tempo inicial sempre vai ser menor, evidentemente, então por isso que o resultado do tempo vai ser sempre positivo. Então, 85 menos 20, ele gastou 65 minutos. Ou você diminuiria aqui, tá? Por isso que eu disse que era mais simples. 20, 25 sobraria 5, 1 hora e 5 minutos, 65 minutos, 1 hora e 5 minutos. Aqui é só para a gente padronizar como poderia ser feito transformando em unidades. Tá? Então, se eu tenho hora, eu quero tudo em minuto, posso transformar tudo para minuto, ou eu poderia transformar tudo para hora. Daria um pouco mais de trabalho, e daria número decimal. Certo? Uma outra coisa que a gente vai precisar definir é a velocidade instantânea e a velocidade média. Tá? É um dos pontos que a gente vai abordar até hoje. Velocidade instantânea é aquela velocidade que você define quando você olha para o velocímetro do carro, para o velocímetro da moto. Naquele instante. Meu filho, não corre tanto não, você está com velocidade. Minha velocidade máxima, 80 km por hora. Pronto, eu estou 80 km por hora.
aquela velocidade naquele instante, tem um quebra-mola ali. Aí quando você dá uma freada, reduz a velocidade, passa em 20. Então você está a 20 km por hora no instante que você está passando pelo quebra-mola. Então a velocidade instantânea é a velocidade de cada instante, de cada momento. Só que durante uma viagem, você não vai sempre a 20 km por hora, nem 80 km por hora, nem a 100 km por hora. Tá? A velocidade varia. Tem um obstáculo na frente, você reduz, tem uma pista livre, você acelera. Então tem variação de velocidade durante um determinado movimento. Mas a gente pode definir uma média de velocidade. Aqui, ó. Essa média de velocidade, ou velocidade média, representa a média de velocidade atingida por certo móvel em uma distância definida em intervalo de tempo. Então, como é que eu coloco isso em fórmula? A gente vai colocar assim, ó. O que é velocidade média? Desculpa. É a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Velocidade média, Vm, igual a ΔD sobre ΔT. Certo? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Lembrando que o ΔD a gente já viu como é que faz, e o ΔT também a gente já viu como faz. Aí aqui é uma razão, tá? Uma divisão, distância do tempo. Por isso que o valor da velocidade média, a unidade da velocidade média, ela é de quilômetro por hora, metros por segundo, quilômetros por segundo, é sempre uma unidade de distância por unidade de tempo, porque a velocidade é medida assim. É a razão entre a distância e o tempo por cada unidade de tempo percorrido em movimento. Certo? As principais unidades que a gente vai trabalhar são essas duas, quilômetro por hora, e a gente vai trabalhar a unidade, aqui embaixo, metro por segundo. São as duas unidades que vocês vão ter nas questões que eu vou deixar a turma. Se não der para deixar no vídeo, eu coloco na mensagem. Certo, gente? Determina a velocidade média em km por hora de um corpo que percorreu 60 km em 45 minutos. Lembrando que eu quero, por exemplo, nesse dado, eu estou querendo a velocidade em quilômetros por hora. Então, a unidade da distância tem que estar em quilômetro e a unidade de tempo ela tem que estar em horas. Mas aqui não está em horas, aqui está em minutos. Para quem é bom de matemática, sabe que aqui é 3/4 de uma hora. Gente? Mas a gente vai colocar isso numa resolução mais didática. Por exemplo, a variação de distância já foi dada. Não deu nem distância inicial, nem distância final. Já disse que ele percorreu 60 quilômetros. Seria uma viagem, por exemplo, daqui até um pouco mais de Aracaju. O tempo que gastou foi de 45 minutos. Eu quero a velocidade em quilômetros por hora. Foram enunciados os dados da questão. Lembrando que, assim como a gente viu naquelas questões de densidade, coletar os dados, arrumar, nem que você desenhe. Não tem aquela história, não entendeu? Desenhe para ele. Então, vocês podem fazer isso para vocês mesmos. Tá? Desenha a trajetória, coloca os pontos, fica mais simples. Então, você tem a distância total, que é 40 km, e a variação do tempo, 45. Não tem que calcular nem ΔD, nem ΔT, já foi dado. O que eu preciso fazer? Eu preciso definir que a distância é em quilômetros e o tempo tem que estar em horas, só que aqui não está em hora, está em minutos. A gente faz uma conversão de unidades. Regra 3 simples. Uma hora equivale a 60 minutos. Então, quantas horas, x, equivalem a 45 minutos? Extremos e meios. Certo? Ajuda muito na vida de vocês, regra 3 simples. Extremos e meios, regra de proporção simples. 1 vezes 45, 60 vezes x. 60 vezes x, 60x, 45 vezes 1, 45. Lembrando que quando a gente faz a regra 3, a unidade que está aqui do lado, elas são iguais. O que eu faço? Vou eliminar os minutos, o que vai sobrar? Hora. Então a gente vai sobrar aqui a unidade hora. X igual a 45 sobre 60. Professor, não dá para dividir. Não, dá para dividir, gente. Certo? Você pode dividir meio pão, tá? A mais de 5 pessoas. É só dividir em menos de meio pão. Então, vai dar menos de 1. Certo? Então, aqui é 0, acrescenta um 0 no 60, então a gente tem 0,75. Como vocês estão em casa, teve dúvida, calcula lá, mas tenta aprender a fazer reaprender, né, porque vocês já aprenderam, porque acaba esquecendo, a fazer as contas de divisão com um número
decimal. Então, 45 dividido por 60, 0,75 horas. Esse daqui é a variação de tempo transformada. Certo, gente? A variação de tempo transformada em horas. Então, a distância total, 60 quilômetros, e o tempo, que aqui está em minutos, eu converti agora a horas. E a gente vai trabalhar com essas informações para achar a velocidade média, só isso. Velocidade média igual a distância sobre tempo. Velocidade média 60 km, 0,75 horas. Eu estou colocando aqui na resolução para vocês lembrarem que vai ficar quilômetros por hora. Vocês resolvendo, não precisam nem colocar para não... Só precisa colocar a unidade lá no final na questão, para não preencher demais, senão fica muito cheio, o pessoal se desorganiza e acaba se atrapalhando. Lembrando, distância 60, tempo era 45 minutos, eu converti para horas, deu 0,75 horas. 60 dividido por 0,75, a média da velocidade foi de 80 km por hora. Isso quer dizer que ele viajou 80 km por hora a viagem inteira? Não, variou. Tá? Mas, fazendo a razão entre o tempo total e a distância total, isso aí deu a razão de 80 km para cada hora de movimento. Certo? Aí vocês podem fazer a conversão de unidades. Por exemplo, quando você quer de km por hora para metros por segundo, você pode fazer direto. Eu vou deixar essa regrinha aqui, porque vocês vão precisar do exercício que eu vou deixar para que vocês façam. E a gente discuta na próxima aula. Divide o valor de km por hora por 3,6. Por exemplo, digamos que eu dei para você o valor de 72 km por hora. Então, você pega esse valor de km por hora e divide por 3,6. E aí vai dar 20 metros por segundo. Professor, de onde é que vem esse 3,6? O 3,6, gente, é o seguinte. Quando eu pego a unidade de quilômetros e converto para metros, 1 quilômetro são 1000 metros. Por uma hora. Certo? Então, o que é uma hora? Uma hora